Como estamos, convidar aqui o meu querido pastor Israel Trota. Sobe aqui, varão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nesta noite eu quero cumprimentar a todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? É uma alegria muito grande estar aqui nesta noite, junto com os irmãos, para adorarmos e exaltarmos o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 18, versículo de número 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 18, versículo de número 7. Nesta noite eu quero pregar sobre o seguinte tema: o carisma de um vencedor. Então prepare o seu coração, porque hoje vem uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? 1 Samuel, capítulo de número 18, versículo de número 7. Quem achou, diga comigo, amém. Amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor: e as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Amém? Podei-vos assentar em o nome de Jesus. Este texto que foi lido em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7, é um texto que me fascina e que me intriga, porque trata-se de uma canção que foi composta pelas mulheres de Israel para celebrar os feitos de um jovem que surgia no cenário da nação de Israel. E este jovem, ele possuía um brilho especial. As pessoas olhavam para este jovem e enxergavam nele o carisma de alguém vencedor. Nós conhecemos quem foi Davi. Nós sabemos o quanto Davi fincou o seu nome na história de Israel. Davi, ele é celebrado pelos judeus como o maior rei da história de Israel. Ele foi o segundo rei a reinar sobre Israel, sucedendo o rei Saul, que havia sido rejeitado por Deus. E Davi, ele fundou uma dinastia, que foi mantida durante todo o reino do sul, em todo o Judá. E as profecias veterotestamentárias a respeito do Messias diziam que ele viria da linhagem de Davi. Então todos nós reconhecemos a grandeza de Davi na história bíblica. Davi, de fato, ele marcou o seu nome na história de Israel. Mas o que me intriga neste versículo é que as mulheres de Israel já reconheciam a grandeza de Davi, o brilho vencedor de Davi, quando ele ainda estava começando a sua história. Falar de Davi, ser engenheiro de obra pronta, é muito fácil. Difícil é olhar para Davi, bem no início de sua história, e reconhecer toda a sua grandeza. Portanto, este cântico que foi entoado pelas mulheres israelitas, ele chama a minha atenção. E quando este cântico foi composto, quando esta cantiga foi preparada, cantada e entoada, ela foi produzida num momento de grande alegria na história de Israel, quando o povo de Israel havia acabado de triunfar sobre os filisteus. Eles estavam em uma guerra, em uma grande guerra, e esta guerra já estava se estendendo a dias, estava se estendendo a semanas, e o povo de Israel, os soldados israelitas, o exército de Israel, encontrava-se amedrontado. Os homens de Israel não tinham coragem para se candidatar a lutar e a enfrentar o gigante Golias, o grande
soldado do exército dos filisteus, e de repente Davi, ele se dispõe a lutar, ele vence o gigante, e o seu ato de coragem produz uma verdadeira influência positiva em todo o exército de Israel, de modo que os homens voltam a pegar nos seus escudos e nas suas espadas, e lutam então contra o exército dos filisteus, e uma grande vitória é conquistada. O rei Saul, eufórico com a vitória que havia sido conquistada, ele organiza uma caravana, uma passeata, um cortejo para celebrar a vitória com o povo de Israel. Ele prepara o itinerário deste cortejo, desta passeata, e ele escolhe as principais cidades israelitas, ele convoca os principais homens do exército de Israel para fazerem parte deste cortejo, estando ao lado do rei. E a Bíblia diz que quando Davi terminou de lutar contra o gigante Golias, Saul ficou impressionado e perguntou: de quem que este jovem é filho? De onde ele veio? Quem é ele? Traga ele para perto, ele precisa estar próximo de nós. E a Bíblia diz que trouxeram Davi para próximo do rei, e Davi chega então, conquista a amizade de Jonatas, e a Bíblia diz que uma aliança é estabelecida entre Davi e o filho do rei Saul, e a Bíblia diz que tudo o que foi sendo colocado nas mãos de Davi, ele fazia com excelência, ele se portava com dignidade, ele se portava com sabedoria, com prudência, e a Bíblia diz que o rei Saul, ele organiza esse cortejo, e Saul está nesta caravana, Davi também está nesta caravana, e quando eles estão chegando na cidade de Israel, as mulheres vêm eufóricas, celebrar a vitória de Israel, e de repente o rei Saul ouve um cântico, e esse cântico dizia: Saul matou os seus milhares, Davi os seus 10 milhares. Matar 1 milhar é uma grande coisa. As mulheres não estavam diminuindo Saul. Elas estavam reconhecendo que o rei era um grande guerreiro. Ele havia matado 1 milhar. Mas o cântico estabelecia uma comparação. E as mulheres diziam: Saul matou os seus milhares, Davi os seus 10 milhares. Davi era o grande protagonista daquela cantiga israelita, e Saul, o rei de Israel, era um mero coadjuvante. Quando o rei Saul ouviu aquele cântico, ele ficou indignado, e ele disse: o que está faltando a Davi, senão tomar o meu reino, senão ocupar o meu posto, assumir a minha posição? E a Bíblia diz que, a partir daquele dia, o rei Saul teve Davi por desconfiança. Davi entrou na mira, no radar do rei Saul, e ele começou a intentar diversos planos e estratégias na tentativa de tirar Davi de cena. Só que ele não poderia fazer isto de modo público, porque se ele atentasse publicamente contra a vida de Davi, ele estaria angariando a impopularidade, a rejeição do próprio povo de Israel. Davi estava sendo muito celebrado, ele havia se tornado um herói nacional. Então, a Bíblia diz que o rei Saul, ele começa de forma ardilosa, elaborando alguns planos para tentar matar e destruir Davi de modo natural, sem que as pessoas soubessem que, na verdade, ele era o grande idealizador, o grande maquinador do mal para Davi. E a Bíblia diz que Saul, ele começa a colocar Davi em algumas guerras, para que ele possa liderar algumas batalhas. Coloca ele para comandar alguns homens,
e manda ele para guerras que, humanamente falando, era impossível destas guerras ele sair como um vencedor. Era impossível dele triunfar nestas guerras, porque ele estaria com um exército muito menor, lutando com um exército muito maior. Então Saul manda Davi para estas guerras e fica lá no seu trono, no palácio, esperando talvez o mensageiro chegar com a notícia de que Davi, o grande herói de Israel, havia tombado em batalha. E o rei pensava: as pessoas vão chorar durante um tempo, mas logo vão se esquecer de Davi, e eu não terei mais a sombra de Davi ao meu lado. E Saul então planeja este plano ardiloso, manda Davi para estas guerras que, humanamente falando, eram impossíveis dele triunfar, e fica no seu trono, no palácio, esperando a notícia da morte de Davi, quando de repente vem um mensageiro anunciando que Davi venceu mais uma batalha. E Davi volta montado no cavalo, com os despojos da guerra, com ouro, com prata, e o povo celebrando, o povo ali cantando, e tudo que Saul vai fazendo para tentar destruir Davi, Deus converte a maldade de Saul em bênção sobre a vida de Davi, e quanto mais Saul intenta sobre a vida de Davi, planejando o mal de Davi, mais Deus protege o seu escolhido, mais Deus guarda o seu escolhido, e era para Davi perder, mas na verdade Davi, ele vai vencendo, ele vai colecionando vitória atrás de vitória, e o seu nome é cada vez mais alteado no estandarte das conversas do povo de Israel. E aí todos nós conhecemos a história. Chega um momento em que Saul já não consegue mais ocultar o seu ciúme, a sua inveja, o seu descontentamento com Davi, e ele torna público aquilo que estava sendo cultivado no oculto, e ele coloca a cabeça de Davi a prêmio e transforma Davi no inimigo número 1 do rei de Israel. E a partir de então, a vida de Davi muda de cabeça para baixo, ele sofre uma reviravolta, e ele começa a habitar em cavernas, fugindo, buscando a sobrevivência, fugindo, se esquivando da lança do rei Saul. Todos nós conhecemos a história. Mas quando eu volto para 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7, esse texto me intriga, porque quando eu olho para a vida de Davi, eu vejo que a ascensão de Davi foi súbita. No capítulo 16, ele é alguém ignorado pelos seus irmãos e esquecido pelo seu pai. No capítulo 17, ele é um menino que leva comida para os seus irmãos no exército, que está acampado para uma grande batalha. Ele é alguém que pede para lutar e as pessoas dizem: você não pode lutar porque você é um menino, você não pode lutar porque você ainda é muito pequeno, você não pode lutar porque você não tem experiências em guerra. Mas no capítulo 18, Davi já está sendo celebrado como um grande herói de Israel. As pessoas olham para Davi e enxergam nele o carisma de um vencedor. As pessoas olham para Davi e enxergam nele um brilho especial, algo diferente na vida de Davi. E eu vejo que o capítulo 18 não está muito distante, cronologicamente falando, do capítulo 17 e do capítulo 16. Com isso eu concluo que tudo o que aconteceu na vida de Davi foi muito rápido, foi meteórico. Com isso eu concluo que no capítulo 18, Davi ainda continua com aquele porte de um menino. Ele é um menino exteriormente falando, as pessoas olham para ele e não se impressionam com a aparência dele, mas as pessoas conseguem enxergar aquilo que Deus já havia enxergado no capítulo 16, e por isso o Senhor havia escolhido Davi para ser o futuro rei de Israel. As pessoas olhavam para Davi e já não se preocupavam mais com o tamanho que ele tinha, com a estatura, com a aparência, porque o brilho da glória de Deus na vida de Davi era muito mais
maior do que os seus traços físicos, do que ele tinha, de como ele se apresentava. As pessoas olhavam para Davi e se impressionavam, não mais com a sua estatura, não mais com a sua perícia na batalha, mas as pessoas olhavam para Davi e viam que havia algo diferente na vida de Davi, e este algo diferente era a presença de Deus. E quando eu olho para este cântico, eu posso dizer sem sombra de dúvida, indubitavelmente falando, que Davi nunca almejou ser protagonista das canções de Israel. Se você me perguntar se este era o sonho de Davi, ter o seu nome celebrado nas canções das mulheres israelitas, não. Davi nunca planejou, idealizou, sonhou com isso. Isto não estava no coração de Davi. Isto foi algo que aconteceu. Foi algo natural. Resultado da presença de Deus na vida de Davi e de algumas qualidades que ele foi cultivando ao longo da vida. Isso aconteceu de modo muito natural. Davi não sonhou com isso. Na verdade, ser protagonista daquelas canções trouxe mais ônus do que bônus para Davi. Porque a partir daquele momento a vida dele virou de cabeça para baixo. Se antes o rei Saul disse assim, vamos trazer ele mais para perto, para ficar ao meu lado, para ficar aqui no palácio, depois deste episódio, o rei Saul queria ver Davi bem distante, quiçá morto, destruído, derrotado completamente. Então Davi nunca sonhou ser protagonista das canções de Israel. Davi nunca sonhou com a glória diante dos homens. Davi nunca sonhou com um triunfo aos olhares humanos, os holofotes. O que realmente Davi cultivava no seu coração era o desejo de triunfar diante de Deus. A gente precisa aprender esta arte com Davi. Estamos demasiadamente preocupados com a necessidade de triunfarmos diante dos olhares das pessoas, nas redes sociais da vida, queremos impressionar como as pessoas nos veem, como as pessoas nos enxergam, como as pessoas nos leem, como as pessoas nos observam, mas na verdade o nosso desejo precisa ser um desejo que nos leve a triunfar diante de Deus, na nossa vida secreta, na nossa vida particular. É Deus quem precisa olhar lá do trono da glória e dizer, este daqui é um vaso escolhido, é meu ungido, é minha ungida, é fiel, é meu servo. Antes de Davi triunfar diante dos olhares dos homens, primeiro Davi triunfou diante do olhar do Senhor. Deus enxergou Davi quando ninguém o enxergava. Deus olhou para Davi quando ele era ignorado por todos. Davi atraiu a presença de Deus. Quando eu olho para este cântico, eu vejo que, em segundo lugar, a imagem de um jovem vencedor, o carisma de um vitorioso. Esta imagem que era cantada e entoada naquela cantiga israelita, não destoava de quem de fato Davi era no secreto e no particular. A imagem pública de Davi, diante de todo Israel, não destoava de quem ele era diante de Deus. Antes de Davi vencer no público, primeiro ele venceu no secreto. Aquela imagem vitoriosa não era uma imagem mentirosa.
Não era uma imagem falaciosa, não era um sofisma, não era uma imagem teatralizada, não era uma encenação. Não, de fato Davi, ele tinha o brilho de um jovem vencedor, ele tinha o carisma de um vitorioso, porque Davi estava saturado com a presença de Deus. Aquela imagem não foi uma imagem fabricada pelos homens, fabricada pelas técnicas de marketing, não. Davi era um vitorioso, e as pessoas olhavam para ele e começaram a enxergar aquilo que Deus enxergou primeiro. Não podemos ser como Naamã, herói fora de casa, mas leproso dentro do lar. Não podemos viver uma dupla identidade, apresentando diante dos olhares das pessoas uma imagem que nós idealizamos, sendo que esta imagem destoa de quem de fato nós somos diante de Deus. Tem muita gente preocupada com a reputação, e poucos estão cuidando do seu caráter. Reputação é o que você é diante dos olhares das pessoas. Caráter é o que você é quando ninguém está te vendo. Porque quando ninguém está te vendo, Deus está te enxergando do jeito como você é verdadeiramente. E quando ninguém está te vendo, como Deus te vê. Quando ninguém está te vendo, como você se comporta. Quando ninguém está te vendo, como você age. Davi era vitorioso na vida particular e no secreto. Aquela imagem não era uma imagem mentirosa. Aquela imagem não era uma imagem falsa. Davi, de fato, era um jovem vencedor. Ele tinha um carisma de um vitorioso. E ele não idealizou aquilo. Aquilo aconteceu de modo natural. E por que aquilo aconteceu? Porque, em primeiro lugar, Davi, ele tinha essência. A vida de Davi não era construída nas colunas da aparência e dos estereótipos humanos. Davi, ele fugia de todos os estereótipos. Foi por isso que Deus o escolheu, para confundir os seres humanos. Às vezes Deus faz isso. Deus levanta o pequeno para bater o gigante. Pega o fraco e faz dele um forte campeão para mostrar que o poder é dele, a glória é dele, a graça é dele. É por isso que Paulo diz que Deus escondeu os seus tesouros em vasos de barro, para demonstrar a excelência do seu poder e a grandeza da sua majestade. Glória a Deus porque o Senhor tem te usado. Glória a Deus porque você tem sido uma bênção nas mãos do Senhor. Mas lembre que você é vaso de barro. Tem tesouro escondido, mas você é de barro. Então toda a glória seja dada a Deus. Que Ele cresça e que a gente diminua todos os dias. Porque Deus pensa mais num homem que pensa menos em si mesmo. Quanto mais você se diminui diante de Deus e diante dos homens, mais você cultiva a simpatia e a aprovação de Deus na sua vida. A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Não é aquele que for exaltado pelas pessoas. Davi, ele foi exaltado pelas pessoas, mas ele não se exaltou. Ele não exaltou a si mesmo, mas aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E a Bíblia diz que aquele que for o menor diante dos homens, será o maior no reino dos céus. Davi, ele tinha essência. O rei de Israel, Saul, havia sido rejeitado. 1 Samuel capítulo 16, Deus disse para o profeta Samuel: enche o teu vaso de azeite e vai lá na casa de Jessé o belemita, porque tu ungirás uns dos seus filhos sobre rei de Israel. E a Bíblia diz que Samuel foi, com a desculpa de que iria sacrificar, porque ele não poderia dar publicidade ao verdadeiro motivo daquela viagem que ele estava fazendo. E quando ele chega na casa de Jessé o belemita, Jessé começa a apresentar os seus filhos,
e começa pelos filhos maiores, Eliabe, Samá, Aminadab, aqueles que faziam parte do exército de Israel. E a Bíblia diz que quando o profeta Samuel, que foi chamado por Deus quando ainda era criança, e entendia muito bem essa questão, de que Deus às vezes usa quem não é para confundir quem é, Deus usa as coisas pequenas deste mundo para mostrar que a glória é dele. Samuel entendia isso, porque ele havia vivido isso, mas até Samuel se impressionou com a estatura dos primeiros filhos de Jessé, e cogitou no seu coração a possibilidade daqueles filhos, um deles ser o futuro rei de Israel. E a Bíblia diz que quando Samuel estava cogitando essa possibilidade no coração, Deus disse para o profeta Samuel: Samuel, não olhes para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas eu olho para o coração. Quer ter o carisma de um vitorioso, de uma vitoriosa, se preocupe menos com a aparência e com os olhares humanos, e cultive mais a sua essência diante de Deus. Passe mais horas com Deus no secreto, tenha mais tempo de qualidade com Deus, gaste o seu tempo da melhor forma possível, devotando a Deus horas da sua vida em devocionais. Tenha sede de Deus, como a corça suspira pelas correntes de água, a minha alma tem sede do Deus vivo. Tenha sede de Deus. Nós estamos vivendo em uma geração que tem sede de relevância, sede de se tornar grande diante dos olhares das pessoas, sede de se evidenciar, sede de estar nos holofotes, sede de ser uma personalidade relevante, importante em algum segmento, em alguma área. Mas precisamos, como Davi, ter sede da presença de Deus. A minha alma precisa amar a presença de Deus mais do que as coisas deste mundo. Deus deve ser a prioridade na minha vida, porque isto é o que vai qualificar a minha essência diante de Deus. Os homens podem se impressionar com o seu currículo, com os seus diplomas, com o cargo que você possui, com a empresa que você trabalha, com a posição que você chegou. Os homens podem se impressionar com o carro que você tem, com o carro que você anda, mas Deus, quando olha do céu, Ele sempre se impressiona, é com a sua obediência, é com a sua submissão, é com a sua humildade, é com a sua fidelidade, é com a capacidade que você tem de se derramar diante do Senhor. Então, quer ter o carisma de alguém vitorioso, livre-se da necessidade de viver uma vida aparente, impressionando as pessoas, e tenha tempo de qualidade com Deus, cultivando a sua essência. Lembre-se, Deus não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. O carisma de vencedor que Davi tinha também era resultado da presença de Deus na sua vida. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, diz que Davi, ele foi ungido pelo profeta Samuel. Todos nós conhecemos a história. Depois de Samuel observar todos os irmãos de Davi, Samuel olhou para Jessé e disse: acabaram os teus filhos? Aí Jessé olhou e disse: não, ainda falta o menor. É desse que Deus gosta, é do menor. Mateus capítulo 11, versículo 25, Jesus levantou as suas mãos para os céus e disse: Pai, graças eu te dou, porque ocultastes e escondestes as coisas de Deus aos sábios, aos soberbos, aos eruditos deste mundo, e revelastes e mostrastes e anunciastes aos pobres, simples e humildes de coração, porque assim te aprouve, ó Deus. Então o profeta disse: manda chamar o menor.
e não nos assentaremos à mesa até que o menor chegue. E a Bíblia diz que quando Davi chegou, estavam todos de pé o esperando. Deus inverte a ordem das coisas. Eu sou militar, tem muitos militares aqui na igreja, e o militarismo é regido pela antiguidade. Deus não trabalha com a antiguidade. Deus não trabalha com a antiguidade. Deus trabalha com piedade, sinceridade, obediência. Tem crente, que já tem anos que está na presença de Deus, mas aí de repente chega um novo convertido, cheio de sede, que se derrama diante de Deus, começa a buscar, e aí de repente Deus enche, Deus capacita, daqui a pouco Deus levanta, já começa a pregar, depois é separado para o ministério, vira diácono, vira presbítero, vira pastor, e aí de repente já está ensinando, porque Deus não trabalha com a ótica e a ideia de antiguidade. Deus inverte às vezes as coisas. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Davi chega, estão todos ali, eu aguardando, e quando o profeta Samuel olha para Davi, a Bíblia diz que o Senhor testificou no coração do profeta Samuel: é este quem eu tenho separado. E a Bíblia diz que Samuel ungiu, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Eu gosto deste texto, porque a gente vê duas coisas presentes na vida de Davi: a unção que ele recebe e o Espírito de Deus que se apodera da vida de Davi. Eu gosto desta expressão, o Espírito de Deus se apoderou. O que é se apoderar? É dar poder enquanto toma posse. Mas para receber poder, você precisa sair do controle e ceder o controle para Deus. Quer poder do Senhor na sua vida? Quer ser capacitado? Então deixa o controle da sua vida nas mãos de Deus. Porque Ele te dá poder quando Ele toma posse, mas a sua vida precisa estar nas mãos dEle. Uma vida de submissão, uma vida de entrega, uma vida de devoção, uma vida de piedade, uma vida de busca, uma vida que busca em todos os sentidos, em todos os momentos, a direção de Deus para as decisões mais importantes. Senhor, toma conta da minha vida, rege os meus passos, guia a minha história. Eu não quero trilhar os caminhos governados pelo meu eu, pela minha vontade, mas faça a tua vontade e que eu esteja disposto a cumprir, ainda que às vezes a tua vontade me leve para situações dolorosas, mas cumpra em mim o teu querer, cumpra em mim a tua vontade. Eu estou na tua mão, eu quero o teu poder, eu quero a tua glória, mas toma posse da minha vida. O carisma vencedor que Davi possuía era resultado da unção de Deus e do Espírito do Senhor que estava na vida de Davi. Quer ser alguém vitorioso, tem a unção de Deus na sua vida. E eu vou te dizer uma coisa: a unção do Senhor está disponível, sempre está disponível. Basta você, a gente sempre cantava, desemboca o vaso. Basta você desembocar o vaso, colocar a boca para cima e receber de Deus. Aqui não tem café no bule, aqui tem azeite na botija, e o azeite está descendo. Então vai pegando unção, vai pegando azeite para a sua vida, unção para a sua vida familiar, unção para a sua vida conjugal, unção para a sua vida ministerial, unção para a sua vida de relacionamentos, unção no seu trabalho, unção como empreendedor, unção como servo, unção de humildade. Vai pegando essa unção, porque há unção disponível nesta noite. E é sempre a unção que será o fator preponderante das nossas vitórias. A não ser que você creia que é você quem conquista as suas vitórias, sem a atuação e a influência de Deus na sua vida. Nós cremos que o homem pode se preparar para a batalha, mas é do Senhor quem vem a vitória.
O cavalo pode se preparar para a guerra, mas é do Senhor quem vem a vitória. É Ele quem nos concede a vitória. Então você precisa dessa unção na sua vida. E para ter esta unção, você precisa se livrar da necessidade de viver uma vida aparente impressionando as pessoas. Quem você precisa impressionar é Deus no secreto, é Deus no particular. Outra qualidade que você precisa desenvolver é a excelência em tudo que vier à tua mão para fazer. Davi, ele tem essência, ele tem unção, ele tem presença e ele faz com excelência tudo o que vem às suas mãos para fazer. A Bíblia diz que Saul estava sendo atormentado por espíritos malignos e as pessoas precisavam de um arpista. E aí lembraram de Davi. E o texto diz que Davi, ele era alguém que tocava muito bem. 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. Então respondeu um dos jovens e disse, 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença, o Senhor é com ele. Algumas traduções dizem que ele possui habilidade, maestria em tocar de modo muito bem. Tudo o que Davi colocava a sua mão para fazer, ele fazia da melhor forma possível. Quer ter um carisma de alguém vitorioso? Aprenda a honrar a Deus em tudo o que vier à tua mão para fazer, da melhor forma possível. Faça com excelência. João Crisóstomo já dizia, fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa. O que você está fazendo? Está lavando uma louça? Lave da melhor forma possível, porque alguém vai utilizar aquele prato. Então, coloque amor naquilo que você faz e honre a Deus com um simples gesto que você está fazendo. O que você faz? Você é diarista? Você é uma faxineira dentro de uma empresa? Limpe com o maior cuidado, como se fosse a sua casa, de modo que as pessoas venham olhar para você e enxergar o amor que você tem por aquilo que você faz. Desenvolva isso. Para ser vitorioso, para ter o carisma de um vitorioso, a gente precisa amar aquilo que a gente faz e fazer da melhor forma possível, porque você não entende, mas todas as vezes que você faz algo da melhor forma possível, você está abrindo portas no mundo espiritual, você está subindo de patamares, Deus está olhando e está dizendo, foi fiel no pouco, já pode avançar mais um pouquinho, venceu esta etapa, já pode passar de fase, venceu essa aprovação, vou colocar uma responsabilidade maior, porque ele foi fiel, então seja fiel no pouco e sobre o muito, o Senhor te colocará. Antes de Davi vencer a guerra, a batalha contra o gigante Golias, primeiro ele já havia enfrentado o leão, o urso, ele foi honrando a Deus, ele foi mostrando fidelidade, coragem, Deus olhou e disse, ele foi aprovado nessa fase, já pode ir para a próxima fase. Eu conheço muita gente que teve a sua vida mudada e transformada porque ofereceu o melhor naquilo que fazia. Existem oportunidades que só vêm uma vez nas nossas vidas e a gente precisa estar preparado. Existem oportunidades, a carruagem está passando e você precisa entrar naquele momento, porque se você não entrar naquele momento, você vai ficar para trás. Então esteja preparado, seja fiel e dê o seu melhor, porque quando a oportunidade chegar, eu profetizo que o Senhor vai te capacitar e você vai estar preparado para entrar nesta porta. Outra coisa que eu vejo em Davi, é que Davi ele respeitava os processos. Davi não queimava etapas. 1 Samuel capítulo 17, o povo está em guerra, Davi já tinha sido ungido pelo profeta Samuel, mas de repente o seu pai diz assim, Davi, vai lá levar comida para os seus irmãos, fazer um trabalho de um serviçal, de um irmão menor, um trabalho menos relevante. Davi poderia olhar e dizer, pai, mas eu já fui ungido, eu vou ser o novo rei de Israel, o futuro rei de Israel, o profeta Samuel me ungiu. Mas Davi, ele sabia
respeitar os processos. Não queime etapas. Sabe por que a gente queima etapas, irmãos? Porque às vezes a gente se considera mais do que de fato nós somos. E a gente não consegue entender o processo de crescimento e de desenvolvimento. Aprenda a respeitar o processo de desenvolvimento. Viva as experiências que Deus tem permitido você viver. Enfrente as lutas e as provações que Deus tem permitido você viver, porque há um aprendizado de Deus para a sua vida nesta experiência. Não queime etapas. Pastor Israel, mas eu tenho uma promessa. Eu sei que você tem uma promessa, mas entre a promessa e a realidade existe um processo, e você precisa estar preparado para viver o processo. E Davi, ele vive o processo. Ele honra a Deus, ele é fiel, ele não se insubordina com a ordem do seu pai, ele não se revolta, ele não se sente desprestigiado, humilhado, diminuído, mas ele entende que essa é a posição que ele precisa desenvolver. Respeite os processos, seja fiel a Deus diante de tudo aquilo que Ele tem colocado na sua mão para você fazer. Dê o seu melhor e entenda que talvez hoje as pessoas ainda podem te dar este serviço para você fazer, mas Deus tem preparado algo grandioso para você. Mas primeiro você precisa ser fiel hoje, ser fiel agora, com a ordem que você recebeu, com a missão que você recebeu, diante de Deus e das pessoas que fazem parte da sua vida. Quando eu olho para Davi, eu vejo que outra qualidade que Davi tinha, que compõe este carisma de vencedor, é que Davi, ele é alguém que acredita na vitória. 1 Samuel capítulo 17, soldados estão acampados, preparados para a guerra, de repente vem o gigante Golias e faz um desafio, afronta o Deus de Israel, todos os homens olham, ficam amedrontados, não têm coragem para lutar contra o gigante, e aí de repente os homens começam a conversar a respeito de uma proposta que o rei Saul havia feito, porque Saul não tinha coragem. Como ele não teve coragem para lutar, ele faz uma proposta para tirar o foco dele e levar o foco para a premiação, porque na verdade Saul era a pessoa mais habilitada para enfrentar o gigante Golias. 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, diz que dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo de Israel. Isso quer dizer que Saul era o homem mais alto de Israel. Dos ombros para cima, os homens mais altos de Israel batiam nos ombros de Saul. Dos ombros para cima, ele sobressaía todos os homens de Israel. Então, Saul tinha altura, Saul era valente, Saul tinha experiência de guerra, porque lá no capítulo 15 ele já havia lutado contra os amalequitas, ele já havia enfrentado diversos soldados em batalha, ele tinha a melhor armadura em meio ao exército de Israel, a armadura melhor preparada para lhe proteger, a espada melhor fabricada para atacar o inimigo. Saul, ele tinha as melhores credenciais para enfrentar o gigante Golias. Mas Saul não tinha uma coisa. O que Saul não tinha? Presença de Deus. Ele já tinha sido rejeitado pelo Senhor. Ele já estava atormentado pelos espíritos malignos. Ele já estava angustiado por viver um vazio da presença de Deus, um niilismo pessoal, uma falta de Deus. Saul estava angustiado com isso. Você pode ter todas as credenciais no mundo que te habilitam a ser alguém vencedor, mas se Deus não estiver na sua vida, haverá sempre o vazio, haverá sempre o niilismo pessoal, porque nós precisamos de Deus. Saul não tinha a presença de Deus. Para tirar o foco dele, Saul estabelece uma premiação. E ele diz que o homem que enfrentar o gigante Golias vai receber 3 coisas: a mão da filha do rei em casamento, a sua família será isenta de impostos e vai receber muitas riquezas.
3 coisas: riqueza, isenção de impostos para a família e a mão da filha do rei. Saul era bonito. 1 Samuel 9:2 diz que ele era belo, então a filha de Saul também deveria ser muito bonita. Os homens de Israel ficaram empolgados. Quando Davi chega, ele ouve o gigante Golias afrontando o Deus de Israel, e depois Davi ouve os homens falando da proposta. Todos os homens de Israel, soldados, e há de ser, pois, que ao homem que lutar contra o gigante, o rei vai enriquecê-lo. Os homens estão eufóricos, todo mundo falando da proposta. Se a proposta era tão boa, por que ninguém se candidatou? Porque as pessoas queriam a bênção, mas não estavam dispostos a pagarem o preço. E em segundo lugar, porque ninguém ali acreditava na possibilidade da vitória. Ninguém acreditava. Mas de repente surge um jovenzinho no meio do exército de Israel. E aquele jovenzinho está levando comida para os seus irmãos. Ele vai andando no meio dos homens de Israel, pequenininho. Mas aquele jovem tem um brilho especial e tem a presença do Espírito de Deus na sua vida. Aquele jovem é imparável, aquele jovem tem uma ousadia que o soldado mais alto de Israel não consegue ter. Aquele jovem tem um brilho de vencedor, tem um carisma de vencedor. Aquele jovem magnetiza a presença do Espírito Santo. Cada passo que ele dá, o Senhor dá ao lado dele, o Senhor vai com ele. E de repente aquele jovem ouve aquela história, ouve a afronta do gigante Golias, e ele diz: quem é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Eu vou lá, eu vou lutar, eu vou vencer. Só que aí Davi pergunta: é isso mesmo que o rei vai dar para quem lutar? Coisa boa é quando a gente cumpre a vontade de Deus e ainda é abençoado com vantagens pessoais. O foco de Davi não eram as riquezas, era honrar o Deus de Israel. Mas coisa boa é quando a gente honra o Deus de Israel e ainda somos abençoados. Às vezes Deus faz isso. E Davi se certifica da proposta e diz: eu vou lutar. Davi acredita na vitória. Creia que Deus é poderoso para fazer na sua vida tudo aquilo que Ele prometeu. Muito mais do que aquilo que você pediu, do que aquilo que você pensou, do que aquilo que você imaginou, do que aquilo que você idealizou, nem nos seus melhores sonhos. Deus vai te surpreender, porque Ele é poderoso. E Davi diz: eu vou lutar, eu acredito na vitória. Há um pensamento que diz: acredite em suas crenças, duvide de suas dúvidas, não cometa o erro de acreditar em suas dúvidas e duvidar de suas crenças. Davi, ele acredita na vitória e é por isso que ele se candidata para lutar. E quando ele se candidata para lutar, os seus irmãos veem ele se candidatando para lutar e dizem: bem conheço a tua presunção, você já está querendo aparecer de novo. Eliabe é o primeiro a tentar tirar a alegria de Davi, o ímpeto de vencedor de Davi. Você já está querendo aparecer. Davi é julgado pelos seus irmãos não o entendem. E sabe o que Davi faz, irmãos? Essa qualidade de Davi a gente precisa aprender a desenvolver se a gente quer ter uma vida vitoriosa. Davi desenvolve a sabedoria da água. Você conhece a sabedoria da água? Ela nunca bate de frente com os obstáculos, ela contorna e segue o seu caminho, mas ninguém para a água. Aprenda a não gastar energia com quem está tentando te bloquear. Contorne e siga o seu caminho, porque o Senhor é fiel para fazer na sua vida tudo aquilo que Ele prometeu. Tem um grupinho ali que está dizendo que Davi não vai lutar. Sabe o que Davi faz? Davi sai do meio daquele grupinho e vai para outro caminho. E ele diz: não, eu vou lutar e eu quero que isso chegue ao rei. Sabedoria da água. Aí Davi, ele consegue chegar até o rei. Quando o rei olha para ele, diz: não, Davi, você não pode lutar. Você é muito pequeno. Você não tem experiência em batalha. Para ser vencedor nessa vida, a gente precisa aprender a triunfar sobre palavras negativas,
prognósticos pessimistas. Disseram para Davi: você não pode lutar. Mas Davi disse: não, eu vou lutar, porque eu já lutei batalhas que ninguém enxergou, eu já lutei batalhas que ninguém viu. Quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, vinha o leão, vinha o urso, e eu enfrentava o leão, eu enfrentava o urso. O mesmo Deus que me deu vitória sobre o leão e sobre o urso, Ele há de me dar vitória sobre esse gigante. Sabe o que é isso, irmãos? Quem aprendeu a cultivar a presença de Deus e espírito vitorioso, não sucumbe diante do primeiro prognóstico pessimista e da primeira palavra negativa sobre a sua vida. Você precisa de ter essa resistência. Muitas vezes as pessoas dirão não para você, mas pouco importa o que as pessoas dizem, a última palavra sempre será de Deus. A última palavra na sua vida sempre será do Senhor. E a gente sabe que Davi, ele vence a palavra negativa. Davi tem tanta convicção, que a convicção dele duela com a desconfiança do rei Saul, e a convicção de Davi vence sobre a desconfiança do rei. Para ser vitorioso, a sua convicção vai duelar com muita desconfiança de pessoas sobre a sua vida. Muita gente vai dizer que você não consegue, que não tem jeito, que você não vai vencer. Haverá um duelo entre a desconfiança das pessoas e a convicção que há em você, mas você precisa ter convicção para se sobrepor diante de qualquer desconfiança que as pessoas possam colocar no seu caminho. E a Bíblia diz que Davi se coloca para lutar, e ele enfrenta o gigante Golias. E a Bíblia diz que quando Davi, para finalizar, quando Davi está se aproximando do gigante Golias, o gigante Golias olha para Davi e diz assim: mandaram um menino lutar contra mim? Pois hoje mesmo eu vou te despedaçar, eu vou te derrotar, e eu vou dar a sua carne para as aves do céu, eu vou triunfar sobre você. E quando o gigante Golias fala isso, Davi não se amedronta com as palavras de ameaça que vêm do outro lado, porque Davi entende que o importante não é quem está do outro lado, mas é quem está contigo. O importante não é o que você vai enfrentar no futuro, mas é quem está contigo no presente. Porque se Ele está contigo no presente, e você cultivar a presença dEle na sua vida, quando o futuro chegar, você vai estar bem preparado e bem acompanhado para enfrentar o que vier. E quando Davi, ele olha para o gigante, ele diz: tu vens a mim com espada, com escudo e com lança, mas eu vou a ti em nome do Deus de Israel, a quem desafiastes. E hoje mesmo o Senhor entregará a tua cabeça nas minhas mãos, e todo o povo de Israel saberá que do Senhor vem a salvação, do Senhor vem o livramento. Sabe o que eu entendo nisso? Eu entendo que a grande motivação de Davi, em tudo aquilo que ele faz, é honrar ao Senhor. E essa é a motivação dos verdadeiros vencedores na presença de Deus. A sua motivação precisa ser honrar o Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé nesta noite. Ministério de louvor também, pode assumir. Aqui, venha nos ajudar com louvor. Qual é a sua motivação? Davi disse: eu vou a ti em nome do Deus de Israel, a quem desafiastes. É o Senhor, é o desejo de servir ao meu Deus, que é o grande combustível que me move. Eu vou a ti em nome do Deus de Israel. A nossa motivação precisa ser sempre a motivação de honrar a Deus em tudo aquilo que vem às nossas mãos para fazer.
nós oferecemos o nosso melhor, não é para mostrar que a gente é alguma coisa, mas é para mostrar que Ele é tudo nas nossas vidas, e que do Senhor vem a salvação, do Senhor vem a capacitação, do Senhor vem o poder, do Senhor vem a glória, do Senhor vem a majestade, do Senhor vem o livramento, do Senhor vem a providência, do Senhor vem a porta aberta, do Senhor vem a calmaria diante de uma tempestade, do Senhor vem a resposta solucionadora, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o primeiro, Ele é o derradeiro, Ele é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que virá um dia para buscar a sua igreja, e um dia as trombetas tocarão, e nós seremos arrebatados, e encontraremos com Ele nos ares. É por isso que Ele merece a glória, a honra, a força, o poder, a sabedoria, para todo sempre, porque Ele é o leão da tribo de Judá, o único que é digno de abrir o livro da vida, e desatar os 7 selos. Ele é aquele que venceu a morte, para nos dar a vida. Ele é a esperança da nossa salvação, e é a presença dEle que nos move nesta vida.